Se um homem não descobriu nada pelo qual morreria, não está pronto para viver. Martin Luther King. 18 de novembro de 2021. Senhoras e senhores, boa noite. Agradecemos a todos pela presença neste evento que a Câmara Municipal de Assis realiza a entrega do Diploma de Mérito Zumbi dos Palmares 2021 ao Dr. Eduardo Henrique Amâncio de Souza, conforme decretos legislativos número 330/2015 e 379/2019 e indicação do Instituto Zimbauê. Iniciamos nossos trabalhos convidando os senhores vereadores a ocuparem os seus lugares. Vamos receber o vereador Dionísio de Gênova Júnior. Douglas Henrique de Azevedo Terra. Fernando Pereira Sirquia Júnior. Gerson Alves de Souza. José Carlos Silva Beitum. Luiz Antônio Ramão. Nivaldo dos Santos. Rogério Garcia do Nascimento. Viviane Aparecida Delmassa Martins. Fábio Alex Nunes. Convidamos agora o excelentíssimo senhor Vinícius Guilherme Simile, presidente da Câmara, a tomar assento junto à mesa diretora. Number 3. Boa noite a todos e a todas. Eu solicito ao mestre de cerimônia para que proceda a chamada das autoridades para comporem a nossa mesa de trabalho na noite de hoje. Sim, senhor presidente, nós temos a honra de convidar a presidente do Instituto Zimbauê e presidente da Escola de Samba Unidos da Vila Operária, Mônica da Silva. Convidamos o chefe de instrução do Tiro de Guerra de Assis, subtenente Jefferson Barbosa Teixeira. Vamos receber o diretor administrativo do DR, representando o Dr. Jorge Massataka Mori Benito Migoto Júnior. Vinícius, número 4. De acordo com a indicação do Instituto Zimbauê, determina ao vereador, o pastor Nivaldo, para que acompanhe a tomar posse na nossa mesa o homenageado da noite de hoje, o senhor Dr. Eduardo Henrique Amâncio de Souza. Por favor. Tiago. Oi, Stefan.
Em nome da Câmara Municipal de Assis, agradecemos as presenças das demais autoridades ou seus representantes. Sintam-se também integrantes da nossa mesa diretora. Convidamos o nobre vereador Gerson Alves para que proceda a leitura do trecho bíblico e oração do Pai Nosso, por favor. As pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Você pode pensar que tudo o que faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. Peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Provérbios, capítulo 16, versículos de 1 a 3. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Composta a mesa e com a presença dos senhores vereadores e da senhora vereadora, homenageado, convidados, familiares e demais autoridades, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão solene. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, congratularam e parabenizaram por esta solenidade, justificando a ausência através de ofícios, Dr. Eduardo Augusto Vela Gonçalves, diretor executivo da FEMA, algumas demais autoridades, além dos vereadores com compromissos anteriores assumidos, Alexandre Cobra Cirino Nicoliello Vêncio, Edson de Souza, Fernando Augusto Vieira de Souza e também Jonas Campos de Lima. Convidamos a todos para acompanharem neste momento a execução do hino nacional e, na sequência, o hino de Assis. Todos que puderem, fiquem em pé, por favor. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, se em teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és velha, és forte, invade do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada.
terra de paz, seja feliz. Salve cidade, cidade de Assis. Terra de amor, terra de paz, seja feliz. Salve cidade, cidade de Assis. Salve cidade de Assis. Nós queremos agradecer a presença de Josemi Costa Paim, acompanhando o chefe de instrução do tiro de guerra e também membro do Instituto Negro Zimbauê, Sérgio Frederico, doutor Sérgio Frederico. Obrigado pela presença. Senhor presidente, inscritos para fazer uso da palavra, nós vamos convidar neste momento o membro do Instituto do Negro Zimbauê, Sérgio Frederico, por favor. Boa noite a todos, presidente da Câmara, a nossa presidente do Instituto Negro Zimbauê, nosso homenageado, demais componentes da mesa, senhores vereadores. Hoje é um dia muito especial, né, para o Instituto. Estou gostando de ver muito esse prestígio de todos os vereadores. É um prestígio para nós do Instituto e um prestígio para o nosso homenageado. Sobre o homenageado, terá ainda um momento próprio, que até a nossa presidente que vai render aí as homenagens, mas eu gostaria de falar de Zumbi dos Palmares. Nosso homenageado está recebendo o prêmio, o diploma Zumbi dos Palmares, e o Zumbi dos Palmares é o nosso herói negro. É a data, 20 de novembro, é a data que o movimento negro celebra, comemora e prega a conscientização. Por isso que é o mês da consciência negra. Zumbi é sinônimo de luta e de resistência, assim como tem o nosso homenageado, não só pelo belo trabalho que ele já desenvolve como promotor há tanto tempo na nossa cidade, pela sua colaboração com o Instituto e a sua luta própria, pessoal, e com a sua família que está aqui hoje, porque a gente sabe dos momentos difíceis que a família passou, mas, graças a Deus, venceu, deu a volta por cima, e isso representa Zumbi. Quilombo dos Palmares durou um século, praticamente. A coroa portuguesa fez várias expedições tentando massacrar, derrubar Quilombo, e não conseguiu. Teve uma época que o governador de Pernambuco propôs desistir e alforriar todos os fugitivos, escravos fugitivos. Depois ele propôs um acordo com o Ganga Zumba, que antes de Zumbi tem Ganga Zumba, e o Ganga Zumba aceitou esse acordo de alforriar todos os negros, mas manter a escravidão, e Zumbi não concordou com isso. Zumbi se rebelou com isso, e é por isso que a gente tem esse símbolo de luta e de resistência. Também, contra Zumbi, há o discurso de que ele tinha escravos. Olha, o Quilombo era um estado africano. Não era incomum, na época, tornar o cativo prisioneiro de guerra e fazê-lo trabalhar. Mais do que isso, século XVII, a Revolução Francesa é século XVIII, os ideais de liberdade, de igualdade, de fraternidade, né? Não dava para exigir de um líder, de um revolucionário,
essa consciência toda. Então, entre mitos e realidades que falam de Zumbi, ele é o nosso herói. A nossa data não é 13 de maio, também celebramos 13 de maio, mas a data do nosso herói negro é 20 de novembro, e nós instituímos, nós não, né, a Câmara Municipal, ao qual a gente agradece. E por isso, então, a gente agradece à Câmara Municipal, desde lá do nascimento do projeto, né, e até hoje, com esse prestígio, presidente, que é uma forma, então, de nós agradecermos humildemente as pessoas que colaboram com a nossa causa, com a nossa luta. Muito obrigado, Eduardo. Vou chamá-lo aqui de Eduardo, não estamos no tribunal. Lá no tribunal chamo de doutor Eduardo, aqui eu peço permissão para assim tratá-lo. Grande abraço a todos, muito obrigado. Senhoras e senhores, vamos dar continuidade. Antes, eu gostaria de agradecer Fernando Augusto Vieira de Souza, também presente nessa sessão, nos honrando muito. É lógico que este cerimonialista, junto com a equipe, chamou o Sérgio Frederico de propósito, justamente para a gente ter essa aula um pouquinho antes aqui de todos esses assuntos tão importantes. E agora eu vou fazer uma quebra de protocolo, porque acho que, inclusive na fala dele, ele nos chamou uma certa atenção, para que vocês tenham um pouquinho, e muito pouquinho, de subsídio com relação ao nosso doutor Eduardo Henrique Amâncio. Eu vou ler um documento que é chamado aqui no nosso protocolo, inclusive, de Carta Zumbi, enviado pelo Instituto Zimbauê. Diploma de Mérito Zumbi dos Palmares, 2021, Eduardo Henrique Amâncio de Souza, Câmara Municipal, 18 de novembro de 2021. Dr. Eduardo Henrique Amâncio de Souza é o homenageado desta noite na Câmara Municipal de Assis. Esta é a segunda vez que esta Casa de Leis rende homenagem ao Dr. Eduardo Henrique Amâncio de Souza. A primeira vez foi em março de 2006, quando esteve aqui para receber o título honorífico de cidadão assisense. Como gratidão pelos relevantes serviços prestados à comunidade, Dr. Eduardo Henrique Amâncio de Souza retorna a esta Casa de Leis para receber, desta vez, o Diploma de Mérito Zumbi dos Palmares, na semana de celebração do Dia Nacional da Consciência Negra. Concedido anualmente por esta Câmara Municipal de Assis, o Diploma de Mérito Zumbi dos Palmares é uma indicação do Instituto do Negro Zimbauê. As pessoas que se destacaram na luta contra o preconceito e a discriminação racial, bem como pessoas que implementam projetos, contribuições e atividades para a promoção da igualdade racial. Trata-se de uma das ações afirmativas do Instituto do Negro Zimbauê, em parceria com a Câmara Municipal de Assis, que institui o Diploma de Mérito Zumbi dos Palmares por intermédio do Decreto Legislativo 330, de 14 de julho de 2015, e posteriormente alterado pelo Decreto 379, de 26 de março de 2019. Dr. Eduardo Henrique Amâncio de Souza se junta hoje à galeria de outras personalidades que já receberam o Diploma de Mérito Zumbi dos Palmares. Dona Nilza Alves Andrade, em 2015, Mônica da Silva, em 2016, hoje é a presidente do Instituto, Vicente de Melo, 2017, Claudomiro de Souza, 2018, também aqui presente, Célia Felina, em 2019, e Tinho do Pagode, em 2020.
A indicação do Instituto do Negro Zimbauê para receber o diploma de mérito Zumbi dos Palmares de 2021 é, portanto, do Dr. Eduardo Henrique Amâncio de Souza, um dos grandes colaboradores da instituição, com a manutenção do cursinho comunitário Solano Trindade, entre os anos de 2007 e 2011, mas também ministrando palestras relacionadas à questão racial. Dr. Eduardo Henrique Amâncio de Souza, seja bem-vindo ao clube daqueles que reconhecidamente lutam pela igualdade racial e o combate ao racismo, e receba este diploma de mérito Zumbi dos Palmares, concedido pela Câmara Municipal de Assis, por indicação do Instituto do Negro Zimbauê. Senhoras e senhores, passo a palavra agora para Mônica, por favor. Bom, uma boa noite a todos, todas e todos. Eu quero, na presença do Vinícius, né, excelentíssimo presidente dessa Câmara, cumprimentar a todos os vereadores e, sem dúvida nenhuma, me reportar ao nosso grande homenageado, o Dr. Eduardo Amâncio, e dizer que vim essa noite aqui para parabenizá-lo, né, em nome do Instituto do Negro, esse diploma mérito Zumbi dos Palmares. Quero dizer para você, doutor Eduardo, que é um grande prazer do Instituto do Negro poder fazer essa sessão solene, participar dessa ação afirmativa que a Câmara Municipal aprovou lá em 2015 e que para nós do Instituto tem sido uma ação afirmativa assim, das mais pontuais e belas, porque a gente entende que nós precisamos, de fato, num país racista como o nosso, nós ainda precisamos fazer esse tipo de ação, né? De trazer as pessoas que trabalham com a questão da negritude, com a questão racial, de discriminação. Então, aqui fica o meu parabéns, porque a gente pode fazer isso essa noite aqui para você, né? E aí, eu também quero me dirigir para todos vocês, vereadores, que aprovaram, né, esse decreto. E eu falo, sempre digo, gente, não é pouca coisa. A Câmara Municipal de Assis aprovar um decreto dessa natureza, que todos nós temos acompanhado, essa questão do mito da democracia racial, né, que o movimento negro pautou e derrubou, e está aí todo mundo vendo que nós não vivemos uma democracia racial. Então, é fundamental, é primordial importância que a gente possa fazer esse tipo de ação afirmativa. Então, nessa noite, eu só quero mesmo parabenizar, né, o nosso homenageado, o doutor Amâncio. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo, e estou lembrando aqui, Claudomiro, que foi o nosso primeiro presidente do Instituto, e eu conheci o doutor Amâncio pelo Sérgio, pelo Claudomiro, que na época começou essa questão, nós tivemos esse cursinho comunitário, né, o Solano Trindade, como o próprio Toninho leu aqui nas ações em que o doutor Amâncio fez isso lá conosco, e também me recordo muito das palestras dele, falando sobre injúria racial, e a gente ainda vê que, o Instituto já está indo para 2 décadas, né, gente? Nós ainda estamos discutindo essas coisas assim que nos patinam, né? Que a gente não avança, que a nossa nação não avança. Nós somos 54% da população brasileira e as pessoas ainda têm, a gente ainda tem que responder que o 20 de novembro não teria que ter o Dia do Branco, né? É isso. O Instituto do Negro pauta mesmo, as pessoas ainda insistem em não querer fazer essa discussão racial, e a gente insiste, porque nós sabemos o quanto isso é importante, o quanto o Brasil demorou para
discutir esse assunto, né? Então, primeiro fomos escravizados, aí depois veio a questão da eugenia, aí depois veio a questão da miscigenação, de dizer que nós somos um país miscigenado, que então está tudo jóia. Mas não está, gente, porque somos 54% da população? Somos, mas estamos nos cargos de subalternidade. Eu sempre repito isso. O Brasil vai ser um país de democracia racial quando todos nós, negros, fomos, de fato, iguais aos brancos. E a gente precisa, eu acho que a nova fase em que nos encontramos é exatamente essa. Quebramos o mito da democracia racial e agora a gente precisa quebrar essa diferença entre homens brancos e homens negros, entre mulheres brancas e mulheres negras. A gente, de fato, precisa entender que a nossa sociedade, ela diferencia pela cor e só atitudes e atos como esse a gente pode transformar a nossa sociedade. Eu não tenho dúvida de que é uma ação afirmativa muito importante, essa da Câmara, e aí, com isso, eu também parabenizo vocês, vereadores, né, que anualmente têm feito isso junto com o Zimbauê, da gente homenagear uma personalidade negra, a gente homenagear pessoas que realmente trabalham essa questão racial. E, como disse e repito, não é pouca coisa. Isso é muito importante para a gente poder transformar a nossa cidade, que não deixa de ser uma cidade racista, né? Assim como o nosso país. Mas vamos deixar isso para lá. Eu acho que o importante é lembrar e parabenizar mesmo com todo o coração o nosso homenageado e dizer que como é importante ter pessoas como o Dr. Eduardo Amâncio nessa luta, né, de trabalhar essa questão, porque eu também sempre repito, ocupar o espaço de poder branco não é qualquer pessoa que pode ocupar, né? Não é que todos nós podemos ocupar, nós negros também podemos, mas só que quando a gente tem mais dificuldade, o povo negro tem mais dificuldade de acessar os espaços brancos de poder por causa do racismo estrutural, ainda mais importante que a gente tenha pessoas na pessoa do Dr. Eduardo Amâncio. Então, fica o nosso parabéns, o parabéns do Instituto do Negro, e que tantos outros como você possam também fazer essa luta e nos ajudar a transformar uma sociedade mais justa e igualitária para todos nós, independente realmente de cor, de raça, de credo, que é o que todos nós queremos, né? E não só de querer, e aí é que eu acho que a importância da sua personalidade, da sua figura, que não fica só num discurso, né? Que, como diz Angela Davis, não basta não ser racista, a gente precisa ser antirracista, e nós temos isso na pessoa do Dr. Eduardo Amâncio, por isso que o Instituto do Negro resolveu homenageá-lo. Uma boa noite a todos, era isso. Nós gostaríamos de informar a todos, os presentes, inclusive, e também a nossa população, que esta sessão está sendo exibida ao vivo pelo canal 31.3, né, da TV Câmara Digital, e também pelas redes sociais e pelo canal do YouTube. Vamos ouvir agora o vereador pastor Nivaldo dos Santos. Boa noite a todos. Boa noite a todas. Na pessoa do senhor presidente também quero estar cumprimentando todos os vereadores presentes e principalmente o nosso homenageado de hoje, Dr. Eduardo Amâncio Henrique de Souza, pela merecida homenagem. E, claro, dizer para Mônica, tenho uma grande admiração por você, Mônica, já conversamos outras vezes, e parabéns para você também pelo grande desafio, né, diário, pela luta por essa classe, pela luta por esse povo, e, claro, uma homenagem dessa, doutor, parabéns
pelo senhor, porque realmente porque tem um trabalho relevante, porque é visto como uma pessoa que defende, uma pessoa que luta pelos direitos iguais. Parabéns ao senhor, parabéns também à presidente do Zimbauê. Só isso, presidente. Obrigado. Vamos ouvir o vereador Fernando Sirquia Júnior, por favor. Queria parabenizar o homenageado, agradecer a todos que estão aqui na Câmara e gostaria de falar enquanto parlamentar do PDT, Partido Democrático Trabalhista, que tem uma história e eu acho importante nesses momentos de solenidade a gente resgatar um pouco desses momentos. Queria falar um pouco sobre Abdias Nascimento, que foi um dos primeiros políticos de relevância negros no Brasil. E, ao estrear no plenário, Abdias foi apresentado como o primeiro senador negro do Brasil, ao que respondeu com "será?", para depois de desfiar uma extensa lista de políticos que, no passado, apesar da cor da pele, jamais assumiram a identidade negra. Ele contou: "Certa vez, eu planejei escrever um livro sobre as grandes personalidades negras que ajudaram a construir esse país e procurei um descendente do presidente Nilo Peçanha. Resultado: fui repreendido por esse membro da família que não admitia sequer a mestiçagem, considerada tal versão uma infâmia. Abdias disse que não poderia ser o primeiro negro no Senado, mas certamente o primeiro senador negro a assumir orgulhosamente sua etnia, sua cultura, sua religião, suas origens africanas e, sobretudo, a luta coletiva do povo africano em nosso país. Para ele, contudo, esse pioneirismo não era motivo de comemoração. Questionou: não constitui um escândalo que somente agora, 165 anos após a organização das instituições legislativas nacionais, um homem de ascendência africana, consciente e orgulhoso dessa condição e representando os anseios dessa imensa população, chegue ao Senado Federal? Sempre que subia à tribuna, Abdias começava os discursos pedindo a proteção de Olorum em religiões africanas, o Deus criador de todas as coisas, e se despedia desejando axé, palavra do idioma Yorubá, que significa força. Dessa forma, ele buscava naturalizar as religiões de matriz africana, muitas vezes menosprezadas e tratadas como se fossem magia, superstição ou mitologia. E também questionava a suposta laicidade do Estado brasileiro, pois há um crucifixo na parede do plenário do Senado Federal e as sessões são abertas com a frase sobre a proteção de Deus. Iniciamos nossos trabalhos. Então, eu acredito que, enquanto parlamentar, a nossa missão é dar voz. E eu acho que essa homenagem hoje é um importante instrumento. Do PDT de Abdias, de Caó, de Lélia Gonzalez, estamos aqui hoje para parabenizar o Eduardo e parabenizar o Instituto por proporcionar essa cerimônia. Faremos o possível para dar visibilidade e para mostrar que o povo negro resiste e continuará resistindo. Obrigado, presidente. Vereador Gerson Alves de Souza. Boa noite a todos. Eu gostaria primeiramente de saudar nosso presidente Vinícius Simbri, em nome de todos os vereadores desta Câmara Municipal, a senhora Mônica da Silva, presidente do Instituto Zimbauê, e a todos os seus integrantes. Um abraço fraterno também ao meu amigo Cláudio Miro. Há muito tempo que eu não o via e hoje tive a possibilidade de encontrá-lo aqui nesta Câmara. Forte abraço, Cláudio Miro. Ao subtenente Jefferson, do tiro de guerra de nossa cidade, e a ele também o subtenente Paim, ao seu Benito Migoto, meu grande amigo do DR, representando o Dr. Jorge, outro grande amigo desse policial rodoviário. E por fim, o Dr. Eduardo Henrique Amâncio de Souza, que hoje é agraciado com mais esse título, com mais essa honraria. E não é por acaso que o seu nome foi mencionado 2 vezes como honrarias aqui desta Câmara, com o título de cidadão assisense e agora com o diploma do Zumbi dos Palmares. Isso prova a capacidade, o valor que o senhor tem em nossa sociedade, suas ações sempre pautadas pela honestidade, sempre corretos,
sempre firme em suas decisões, sempre visando o bem comum, combatendo sempre qualquer tipo de discriminação, seja ela racial, de gênero, enfim, todo tipo de crença. Eu acho que isso tem que ser combatido, todo tipo de discriminação, e que ela tem que sim ser, a promotoria tem muito a estar presente nessas ações, e tenho certeza que o senhor tem feito isso com muito zelo e com muita aplicação. Então, nada mais merecido esse título de hoje, esse diploma que é dedicado ao senhor, e também a toda a promotoria de Assis, que vem fazendo um excelente trabalho no nosso poder judiciário. Nós não podemos deixar de mencionar, para se falar também nesse tema hoje que nós estamos vivenciando, o Fernando citou vários exemplos de várias personalidades, e nós temos, o Brasil é um país diversificado na sua cultura, principalmente na sua cultura racial. Não podemos negar que na nossa arte, desde lá existia Aleijadinho, né? No teatro, né? Grande Otelo, na música, Milton Nascimento, no esporte, no futebol, Pelé. Enfim, nós temos uma grande gama de personalidades que contribuíram para a nossa formação, seja ela econômica, social, enfim, de uma maneira geral, nós devemos muito a essa diversidade racial no nosso país, na nossa formação do nosso povo. O Brasil é um país muito, muito querido, porque ele gosta, ele agrada muito todas as pessoas que aqui chegam no nosso país. Tivemos nesse último domingo uma demonstração desse amor, enquanto na corrida de Fórmula 1, o ganhador da corrida, o Lewis Hamilton, depois de chegar no final da prova em primeiro lugar, foi lá carinhosamente, pegou a bandeira do Brasil e fez uma volta da vitória, relembrando o nosso memorável Ayrton Senna. Então, aquilo demonstra o carinho que o povo brasileiro tem por todas as raças, por todas as etnias que compõem a nossa sociedade. Parabéns ao Instituto pela indicação do Dr. Amâncio. Parabéns, doutor. O senhor, sem dúvida alguma, é merecedor desta honraria. Vereadora Viviane Delmácia. Obrigada. Em nome do Vinícius Similo, presidente, cumprimento todos os vereadores. Em nome da Mônica, cumprimento todos da mesa. Essa noite é bastante festiva. Cumprimento também, desculpa, o pessoal da Câmara, os funcionários da Câmara, povo que nos assiste, pessoal da plenária. Nessa noite festiva, nós temos que estar falando de alegria, por essa noite nós estamos homenageando, mas também nós não podemos deixar de falar da história, como já o Sérgio já colocou aqui, fez um relato, a Mônica também, né? Toda a luta de Zumbi, todas as batalhas que ele enfrentou, tudo aquilo que ainda o Brasil tem como débito para os negros, quando as pessoas ainda brigam que não precisa existir cota racial, que precisa o preconceito estrutural, que é o que nós hoje enfrentamos. Desculpa, ontem o ar acabou com a minha voz. Enfim, quando Zumbi do Palmares foi decapitado e foi colocado em praça pública, ali continuamos a luta. Ali se travou o início
de uma nova luta, de uma nova guerra, da gente mostrar que as pessoas são iguais em todos os sentidos e nós precisamos ainda lutar. Então eu quero hoje parabenizar o doutor Eduardo e a todos aqueles que são da instituição por não deixar morrer essa história, para não deixar morrer essa luta, porque a gente é de pouco, mas existe grandes lutas travadas, grandes nomes, a gente precisa ser lembrado, mas esses nomes de hoje a gente precisa homenagear, porque é eles que continuarão essa luta. Muito obrigada. Senhor presidente, vamos ouvir agora o vereador Fernando Vieira de Souza. Obrigado. Primeiramente, boa noite a todos aqui que estão presentes, colegas vereadores, vereadora, aqui presente também, presidente dessa Casa de Leis, Mônica também pela presença, companheiro ali também, doutor Eduardo Amâncio, subtenente. É com muita alegria que eu venho aqui falar brevemente o que eu tenho para dizer. Eu estava num compromisso virtual que acabei chegando um pouco tarde, mas eu não podia deixar de vir, porque eu fui estagiário do Ministério Público, tenho uma honra, tenho alegria no meu currículo de ter sido estagiário, ter sido formado, forjado pelo Dr. Rinaldi, por Vossa Excelência também, né? Pela atuação do Ministério Público, saber e entender como pensa o Ministério Público por dentro, né? Como é o dia a dia. E isso é muito importante para mim, eu não podia deixar de mencionar isso, doutor Amâncio. É com muita alegria mesmo que eu vim aqui parabenizar a Vossa Excelência por ter recebido essa honraria, essa grande honraria no município de Assis, importante no combate à igualdade, não é? Ser igual nunca tem sido tão difícil, não é? Essa busca por igualdade, essa busca por sermos iguais, não é? E sermos sermos unidos, não é? E isso é um desafio, é um grande desafio. Eu acredito que é um desafio desse importante instituto também, né? Zimbauê, esse grande instituto aí que faz uma importante conscientização no nosso município. Então, os que me antecederam também foram brilhantes em suas falas, não é? Mencionando todo esse aspecto de igualdade, de luta histórico, não é? Que nós não podemos deixar morrer de forma alguma. Mas acredito que a busca da igualdade, a gente sabe, e a gente tem visto, né, na atuação de Vossa Excelência, por todo o tempo que tem atuado à frente da Promotoria de Justiça, não é? E estabelecer justiça, muitas vezes é no dia a dia, é processo a processo. A gente sabe o amor que Vossa Excelência tem em cada manifestação, em cada cota, em cada parecer, em cada manifestação nos autos, em cada plenário, muitas vezes, quando envolve o Tribunal do Júri, não é? E parabéns, Deus abençoe a tua atuação, a tua vida, cada vez mais. Grande abraço. Vamos ouvir o vereador Dionísio de Gênova Júnior. Obrigado pela oportunidade. Uma boa noite a todos. Em nome do nosso presidente da Câmara, Vinícius Simile, quero dar uma boa noite à mesa, ao nosso amigo Jefferson, Benito, Dona Mônica, homenageado, grande pessoa, Dr. Eduardo Amâncio, e todos os demais que estão presentes aqui conosco e os que estão nos assistindo pelas redes sociais e pela nossa TV. É uma honra muito grande estar aqui. Fiz o possível para estar aqui, desmarquei compromissos, porque eu gostaria de estar aqui para poder homenageá-lo junto com essa honraria que o senhor está recebendo, porque durante toda a minha vida que passei aqui na cidade de Assis, trabalhando na cidade de Assis, eu tive a oportunidade de ver o vosso trabalho. Um trabalho dinâmico, uma pessoa honesta, brilhante, excelente profissional. Então, essa honraria vem
mostrar tudo isso que o senhor fez, a carreira que o senhor desenvolveu aqui na nossa cidade. E eu sou uma pessoa que vi de perto isso aí, frequentei muito o fórum, participando das ocorrências, de todos os processos. Então, isso eu posso dizer para o senhor neste momento. O senhor é brilhante, sempre foi humano, nunca viu uma discriminação. O senhor sempre esteve à frente, cobrando, a gente sabe disso, cobrando o que era o certo. Então, é uma honra para mim estar aqui e poder falando isso para o senhor. Porque muitos passaram, muitos viveram, mas não tiveram a oportunidade de estar aqui para poder falar isso para o senhor. Mas em nome dos meus amigos, dos meus parceiros que estiveram sempre ali trabalhando junto, eu quero dizer o meu muito obrigado. A população só tem a agradecer o senhor pelo profissional que o senhor é. E a gente espera que, a gente sabe que temos muitos profissionais, mas eu quero de coração, neste momento, em falar para o senhor muito obrigado por tudo que o senhor fez pela população, por tudo que o senhor faz pela população, e que pode contar sempre com a gente. Meu muito obrigado, que Deus abençoe o senhor, a família e todos que estão ajudando o senhor nessa árdua missão. Parabéns pela homenagem, muito merecida. Obrigado. Vereador Rogério Nascimento, por favor. Boa noite, senhor presidente, doutor Amâncio, comandante Jefferson, senhora Mônica, senhor representante do DR, Migoto, nobres vereadores, vereadora, público que nos assistem, comandante Paim, Sérgio Frederico, família do doutor Amâncio. Hoje vocês vão saber o porquê, senhora Mônica. Eu sempre digo aqui na Câmara que nascemos sem saber nada e vamos embora desse mundo sem saber tudo. Essa frase é do saudoso, que tem sempre o meu respeito, Neguinho da Beija-Flor. E uma forma de homenagear esse momento festivo já passa na cabeça dos vereadores aqui, que engloba todo esse momento festivo. Eu vou pedir a licença para cantar 3 estrofes de uma música aqui para vocês. Samba agoniza, mas não morre. Sérgio Frederico. Alguém sempre te socorre antes do suspiro derradeiro. Samba, negro forte destemido, foi duramente perseguido na esquina do botequim, no terreiro. Samba, inocente pé no chão, a fidalguia do salão te abraçou, te envolveu. Mudaram toda a sua estrutura, te impuseram outra cultura e você não percebeu. Mudaram toda a sua estrutura, te impuseram outra cultura e você não percebeu. Doutor Amâncio, sei muito da história do senhor no fórum, da sua atuação, um pouco do que o senhor passou na vida juntamente com a família, como bem disse o professor Sérgio Frederico, que tem o dom da palavra, e que nessa noite eu peço que Deus te abençoe, juntamente com a sua família, e com a estrelinha que brilha lá no céu, com certeza ela está nesse momento festivo. Uma boa noite. Obrigado. Muito bem. Próxima música com... já me revesti de radialista aqui, né? Parabéns, vereador.
Com a palavra, Douglas Azevedo. Vereador, por favor. Obrigado, tio Toninho. Boa noite. Boa noite, senhor presidente, Vinícius Guilherme Simile. Boa noite, demais integrantes da mesa, subtenente Jefferson, também o doutor Eduardo, dona Mônica e o seu Benito Júnior, representante do DR, e demais representantes dessa casa, vereadores, vereadora, dona Viviane. Boa noite, meu boa noite. Gostaria de começar minha fala parabenizando, né, doutor Eduardo Amâncio, já sua segunda honraria nessa casa, como foi dito pelo vereador Gerson, né, já teve o título de cidadão assisense aqui, agora mais uma importante honraria nessa casa, nesta noite. Meus parabéns, senhora presidente, dona Mônica da Silva, presidente do Instituto, né, parabéns por ser mulher, parabéns por ser negra, por ter esse orgulho, né, e parabéns pela luta, a luta contra a discriminação em nosso país. Principalmente, parabéns pela indicação do Dr. Eduardo Amâncio. Sempre lutou, sempre foi justo, sempre lutou contra a discriminação em nossa cidade. Parabéns pela indicação, Mônica. E obrigado, presidente, pela oportunidade. Só para utilizar a minha feia radialística, a música cantada pelo nosso vereador é Agoniza, mas não morre, do Nelson Sargento. Com a palavra, o nosso presidente Vinícius Simile, por favor. Boa noite a todos, boa noite ao público aqui presente, nobres colegas vereadores, meu boa noite, em especial, doutor Eduardo Amâncio, meu boa noite, em seu nome cumprimento os membros da mesa, Mônica, gostaria de cumprimentar também sua esposa, sua filha aqui presentes, obrigado pela presença. Primeiro, gostaria de agradecer aos servidores da Câmara, doutor, que aqui se prontificaram a organizar esse evento, organizar essa sessão solene. Isso é motivo de muito orgulho, Mônica. Eu me lembro quando você me procurou, no início desse ano, da incerteza por conta da pandemia, se nós poderíamos ou não fazer uma sessão solene, e a gente assumiu o compromisso naquele dia que, se fosse fazer, nós iríamos fazer a primeira sessão solene, a sessão solene que hoje presta essa homenagem a você, doutor. Essa foi uma ideia que nós construímos ali, e quando você me procurou há cerca de 3 semanas, 4 semanas atrás, a gente deu o start para que isso acontecesse de fato. Eu gostaria de parabenizar, eu conheci o Eduardo, posso assim dizer, há algum tempo atrás, numa ocasião mais familiar, uma relação mais familiar, e de lá para cá a admiração, ela cresceu diariamente, doutor. É gostoso ouvir os depoimentos das pessoas que o conhecem, e isso traz a certeza que Vossa Excelência é uma pessoa inquieta, por natureza. Acho que o papel do promotor ele é ser inquieto, buscar trazer a solução de conflitos, esse é o papel do promotor, né? Essa inquietude que o promotor tem é natural. Para ser promotor, acho que a pessoa precisa ter essa visão. Apesar de ser uma atribuição do Ministério Público tutelar os direitos coletivos, né, é gostoso quando a gente escuta essa tua predileção, né? A gente atravessa um momento muito obscuro em que o racismo, em que algumas coisas elas tentam ser tidas como normais, né? Isso não acontece, isso é coisa da cabeça de quem está vendo, isso é algo que está sendo supervalorizado, como se isso não acontecesse de forma estrutural, como já foi dito aqui. Então, gostaria de parabenizar o Instituto Zimbauê pela escolha, Mônica. Doutor Eduardo, parabéns pela honraria. A CIS deve muito ao seu trabalho, isso é fato. Prova disso que já se tornou um cidadão assisense também, né? Então, é mais um título, mais uma honraria que a CIS te devolve por tudo aquilo que você tem feito no seu trabalho. É um reconhecimento e é uma devolução de gratidão, de carinho por tudo aquilo que você faz no seu dia a dia. Então, a Câmara Municipal tem a obrigação de prestigiá-lo, de agradecê-lo, e a cidade de Assis também. Então, aqui, enquanto representantes do povo, os vereadores, nós estamos muito felizes com a escolha, e saiba que a Câmara tem a obrigação também de travar essas discussões em âmbito municipal, porque a questão do racismo, a questão do preconceito, passa também pelas nossas mãos aqui, nas nossas discussões. Doutor, mais uma vez, parabéns. Mônica, parabéns. Sérgio Frederico, meu professor, parabéns. E a gente vai junto nessa, Mônica. Obrigado, boa noite.
Senhor presidente, vamos agora ao ponto principal da nossa noite. Tens a palavra. Convidamos o homenageado Dr. Eduardo Henrique Amâncio de Souza para receber das mãos do vereador Rogério Nascimento o diploma de Mérito Zumbi dos Palmares 2021, de que é merecedor e que muito honra a Câmara Municipal de Assis. Faço questão de fazer a leitura, não de costas, é claro. Câmara Municipal de Assis, Estado de São Paulo. A Câmara Municipal de Assis, de acordo com os decretos legislativos já mencionados, outorga o diploma de Mérito Zumbi dos Palmares ao senhor Dr. Eduardo Henrique Amâncio de Souza, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados na luta contra o preconceito e a discriminação social dos membros da comunidade negra. Assis, 18 de novembro de 2021. Pastor Nivaldo da Pedalada, segundo secretário, Gerson Alves, primeiro secretário, Luiz Antônio Ramon, vice-presidente, assinado também pelo presidente Vinícius Guilherme Simile. Uma salva de palmas, por favor. Nós convidamos o homenageado para o seu pronunciamento. Bem, boa noite a todas e a todos aqui presentes. Prezado Vinícius Simile, presidente dessa nobre Câmara de Vereadores, em nome de quem cumprimento todos os nobres vereadores aqui presentes. Mônica, em nome de quem cumprimento os demais componentes da mesa. Eu fiquei pensando bastante sobre o que falar hoje aqui. Confesso que, quando recebi o telefonema do Sérgio Frederico. Okay. Certo. Quando recebi o telefonema do Sérgio Frederico, me comunicando a respeito da escolha, eu senti um misto de surpresa e alegria. Alegria, evidentemente, pela imensa honraria que significa isso, não é? E surpresa porque eu não consegui, no primeiro momento, entender o motivo da escolha. Porque esse prêmio, esse diploma de mérito, ele é destinado às pessoas que implementam ações promovendo a igualdade racial ou combatem as ações de discriminação social dos membros da comunidade negra. E eu não me sentia, confesso, à altura desse prêmio, desse diploma, porque eu não conseguia identificar que ações eram essas, que condutas eram essas que eu tinha, que levavam a essa escolha, não é tão importante. E confesso que eu falei para o Sérgio, me esclarece aí para eu poder até ter o que falar, porque, de verdade, quando eu percebi então, e aí sobrou só a alegria, que na verdade é o dia a dia do trabalho do promotor de justiça, não é? É o dia a dia do enfrentamento às práticas discriminatórias. E, é claro, não apenas as práticas racistas, mas as práticas de discriminação de todo tipo, não é? Eu recebo esse prêmio, esse diploma de mérito, com muito orgulho, com muita gratidão.
porque é realmente institucionalizada, estrutural, a questão do preconceito racial. Nas pequenas coisas, naquelas mais disfarçadas, o racismo entra. Então, hoje, infelizmente, tristemente, a gente vê sucessivos casos nos mais variados segmentos da sociedade, situações de racismo. Você vê situação de racismo no esporte, você vê situação de racismo na política, em programas de televisão, você vê situações de racismo no dia a dia. Não é? Isso, gente, de fato precisa ser discutido. É importantíssima essa cerimônia aqui, não porque eu sou homenageado, evidentemente, mas porque isso abre um espaço de discussão, isso abre um espaço de debate. E essas ações afirmativas, elas são importantes, porque do mesmo modo que causa ou deve causar indignação se defrontar com uma prática racista, isso deve servir de estímulo para que haja um enfrentamento. Então, hoje, o que se deve considerar? Que não deve haver tolerância com as práticas racistas. Não pode haver. Não pode haver a brincadeira. Não pode haver o gracejo envolvendo a questão racial. Como não pode haver envolvendo a questão da orientação sexual, da religião. Não pode ser tolerado. O discurso de que isso é só uma brincadeira, isso é coisa da sua cabeça, mencionado pelo Vinícius, isso não existe, não pode ser aceito. Nós tivemos recentemente uma decisão do Supremo Tribunal Federal afirmando que a injúria racial é uma espécie de racismo e, por isso, imprescritível. O que quer dizer isso? Significa que se alguém xingar uma outra pessoa usando elementos de raça, de cor, de etnia, essa conduta configura o crime de injúria racial e não prescreve, pode ser punida a qualquer tempo. Mas, para isso, é preciso que a pessoa ofendida procure a justiça, procure a polícia. Porque, embora seja imprescritível, a pessoa decai do direito de oferecer a representação em 6 meses. Então, essas ações afirmativas, Mônica, elas têm que ser estimuladas para que a pessoa, uma vez ofendida, sofrendo aquilo, literalmente na pele, procure a autoridade. Não deixe a coisa morrer no esquecimento. Não é? E com relação à história, não é? O Sérgio Frederico mencionou Zumbi dos Palmares, porque se diz que Zumbi tinha escravos. Gente, a escravidão é inerente ao ser humano. Aquele que vence uma guerra, isso é em tempos imemoriais, não é? Independente da raça, se branco, se negro, se amarelo, pouco importa. O vencedor da guerra tornava cativo o prisioneiro, o perdedor. Os africanos, vencedores de guerras, tinham os seus escravos de outras tribos. Isso é inerente ao ser humano, a dominação, o poder, não é? Agora, diferente é a situação quando não se trata de uma escravidão decorrente de uma vitória na guerra. A nossa escravidão, ela é puramente econômica. Os africanos foram trazidos para o Brasil para trabalhar, separados por um oceano, da sua terra para outra, perdendo cultura, perdendo religião, sendo obrigados a se converter a outra religião, a outra cultura. Nós temos uma dívida imensa. O país tem uma dívida imensa. Pesquisando, eu vi que a Alemanha pagou aos judeus bilhões por causa do Holocausto. O Brasil nunca pagou indenização nenhuma a seu ninguém. O país foi construído com suor e com sangue negro. E o Brasil nunca indenizou seu ninguém. Então, quando se fala na cota, vereadora, eu cheguei já a duvidar se não era mais importante uma cota social do que uma cota racial. Não, a cota tem que ser racial, tem que haver a compensação. Conversando com amigos brancos, eu falei, escuta, na faixa dos 60 anos, quantos amigos negros você tinha na escola, na sua classe? Não lembrou de nenhum. Não lembrou de nenhum. Eu perguntei para ele, você acha que o negro não queria estudar? Ou ele não tinha oportunidade? É evidente, não é? É evidente. Por isso, gente, olha, o Ministério Público está à disposição, todos os promotores de justiça de Assis estão à disposição. Eu recebo esse diploma, Mônica, Vinícius, com muita alegria, mas eu divido com os meus colegas, porque todos nós temos essa consciência do combate ao preconceito racial, do combate ao preconceito, à discriminação de um modo geral,
e nada do que eu tinha preparado para falar, eu falei tudo diferente, mas é o que vem na emoção, não é? E eu me coloco à disposição da comunidade, de verdade, para todo tipo de notícia, de informação, que vise a combater esse tipo de coisa. O Dr. Ramon, que era delegado até outro dia, sabe bem que o nosso combate é contra esse tipo de coisa, que a gente se esmera, se esforça para isso, não é? Então, eu quero agradecer muitíssimo as palavras que me foram dirigidas. É muito mais generosidade de quem fala do que merecimento de quem recebe a honraria, não é? E agradeço muito, vou sempre vou ser grato a essa homenagem. E só para fazer uma correção, dizem que elogio em boca própria é vitupério, né? Não se deve fazer, mas é a terceira vez que eu sou homenageado. Foi o título de cidadão, foi o diploma de mérito jurídico e agora o diploma Zumbi dos Palmares. Poderia até pedir música, como se diz por aí, né? Já que e a música já teve, e o Rogério já cantou. Gente, só mais um detalhe. O dia 20 de novembro tem um significado muito especial na nossa vida, na vida da nossa família, né? A minha filha, Beatriz, que faleceu, nasceu no dia 20 de novembro. Então, ela é de 20 de novembro de 94, junto com a Thaís, que está aqui, que é do dia 28 de abril de 93. Então, a estrelinha mencionada provavelmente está aí no nosso meio. Gente, muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Quebrando um pouco o protocolo, pode preparar para a quarta homenagem, então. Se já são 3, prepara para a quarta, em breve. Eu convido o vereador Gerson Alves para a oração do Pai Nosso, por favor. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Agradecemos a presença de todos e de todas aqui no plenário na noite de hoje, parabenizando o homenageado e ao Instituto Zimbauê. Sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão solene. Uma boa noite a todos e obrigado pela presença. Vamos convidar a todos agora para fazer parte aqui da nossa sessão de fotos. Vamos à frente aqui, o presidente, a mesa primeiro, organizando aqui as pessoas que quiserem participar, tirar fotos aqui também, aqui na frente. Lembrar mais uma vez que essa sessão solene está sendo transmitida ao vivo pelo canal 31.3, pela TV Câmara Digital e também nas redes sociais pelos canais do YouTube da Câmara. Boa noite a todos.